Item 103. Olha só, essa questão eu vou resolver com vocês por teste de alternativa, para vocês verem que daria certo, e depois eu vou resolver oficialmente. Beleza? Então vamos lá. Um indivíduo possui certa quantia no banco e gastou parte desse valor em 5 lojas distintas. Quando verificou seus gastos, ele percebeu que na primeira loja ele gastou metade do dinheiro que tinha inicialmente. Então aqui eu já vou pegar a resposta correta, que você ia ter que testar com todas, né? Se você não soubesse fazer isso aqui, você ia testar com todas e achar. A resposta é 1.200. Então olha só, quando você testar esse número, 1.200, você vai gastar metade na loja, 600, certo? Então, resta 600. Aí fala assim, ó, na segunda loja, ele gastou a terça parte do que havia restado. Então, como ele tinha 600 e gastou a terça parte, ele gastou 200 nessa. Então, até aqui, ele já gastou R$800. Ou seja, resta 400, que ele tinha 1.200. Beleza? Aí fala assim, ó, na terceira loja, ele gastou a quarta parte do que restou. Se tinha restado 400 e ele gastou a quarta parte, ele gastou 100 aqui, beleza? Então, pensa, ele já gastou R$900, né? 600 mais 200. 800 mais 100, 900. Como é 1.200, sobrou 300. Aí ele falou assim, ó, na quarta loja... na quarta loja, ele gastou a quinta parte do que havia restado ao sair da terceira. Então, a quinta parte é dividir isso aqui por 5, vai dar 60. Então, aqui ele gastou R$60 nesse. Então, ele ficou com 240, que ele tinha 300, né? Então, ele ficou com 240. E aí, ele falou, por fim, na quinta loja, ele gastou a sexta parte. Então, eu vou dividir isso aqui por 6, vai dar R$40. Ok? R$40. Que ele gastou aqui. E havia restado, ao sair da quinta loja, né, ainda depois que acabou todas as compras, restou R$200 para ele. Então, se a gente somar esses números aqui, tem que fechar nos 1.200 que ele tinha. Então, isso aqui dá 100, mais 100, 200, 400, 400 mais 200, 600, mais 600, 1.200. Vai estar correto. Se você fizer isso, por exemplo, com 1.000, não vai dar certo. Olha só, vou colocar o número 1.000 aqui, lembrando que esse valor aqui foi fixo, né? Eu coloquei como sendo sexta loja, mas é só o frigir dos ovos. Então, pensa o seguinte, 1.000. Aí, primeiro, ele gastou metade, 500. Aí, sobrou 500. Aí, na segunda loja, ele gastou a terça parte. Aí, que já começa a ficar ruim, ó. Porque 500 não dá para dividir por 3, entendeu? Então, vai dar um número com vírgula aqui. Eu vou fazer na calculadora, porque, obviamente, né, isso aqui não interessa, que eu vou ensinar vocês a fazer do jeito oficial. Então, ele gastou 166. Aí, o que acontece? Na terceira loja, ele gastou a quarta parte do que restou. Então, pensa, o cara gastou 166 na segunda, 500 na primeira, de 1.000, sobrou 333 e ele gastou a quarta parte nessa loja aqui. Então, aqui ele gastou 83 e uns quebradinhos, né? Beleza. Aí, na quarta loja, o que aconteceu? Na quarta loja, ele gastou a quinta parte do restante. Então, eu vou ver quanto que ele já gastou aqui, ó. Ele já gastou 83 na terceira, mais esse número aqui na segunda, mais 500 na primeira, né? Então, ele gastou R$750, então sobrou 250. E aí, falou que nessa quarta loja ele gastou 1/5 desse valor que restou, né? Então, aqui ele gastou R$50. Ok? Então, aqui a gente já tinha feito a conta que ele tinha gastado 750 mais 50 dá R$200 de sobra. Só que aqui na quinta loja ele ainda vai fazer um rolê, ó. Ele vai na quinta loja e vai fazer o quê? Por fim, na quinta loja ele gastou a sexta parte do que restou. Então ele já gastou aqui R$800, sobrou 200. Aí ele vai lá e ainda vai gastar um sexto de 200, que vai dar quanto? Se você dividir 200 por 6, vai dar R$33. Ok? Então, aqui ele ainda teria 33, gasto R$33. Por que eu estou falando que por alternativa rola fazer? Porque quando você somar isso aqui, não vai dar o resultado. Ó, 500 mais 200, 700. 700. Esse cara aqui, né? Mais esse dá 200, certo? Porque 166 mais 33 dá 200. Então, 700, 900. 983 mais 50 vai ultrapassar os 1.000. Então, é uma maneira de você pegar, né? E se você estiver desesperado, você testa a alternativa e consegue pelo menos fazer a questão. Aí você poderia falar, mas fica fácil, você está pegando já a alternativa correta. Na real, eu já ia testar a alternativa de 1.200 por causa do seguinte, como ali a gente está envolvendo várias frações e no final sobrou R$200 para o cara, isso indica
que os resultados ali provavelmente são números divisíveis. E se a gente olhar aqui, ó, número 1000, 1100, ó, esse aqui é um 11, certo? 11 é um número ruim de divisibilidade. O número 13 também, aqui tem um 7 envolvido. Então, o que acontece? Esses números, eles não têm muitos divisores. O número 1200 ali, ele é um número que tem mais divisor. Por quê? Ele divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8. Ele divide por vários números, ao contrário dos números que eu falei ali. 11 é um número ridículo, de chato, né? Ele é primo, então ele não divide por muita coisa. Então, pensando que toda hora você está tendo que pegar frações do número, era de se esperar que esse número já fosse o número que tivesse mais divisores, beleza? Então, se você é uma pessoa ligada em critérios de divisibilidade, mais ou menos você ia pensar assim, eu vou testar primeiro o 1200, que ele é o que tem mais divisores e, portanto, a maior probabilidade de eu obter resultados inteiros sem ser números com vírgula, que foi o caso do 1000 ali. Beleza? Tá, então agora como que nós vamos fazer oficialmente o jeito sem maracutaia, sem teste de alternativa? Eu vou pensar o seguinte, eu tenho um número qualquer aqui. Aí na primeira loja, ele gastou metade. Então, vou colocar aqui um meio. Se você comeu uma fatia em uma pizza que tinha 2 fatias, falta comer a outra metade. Então, aqui a gente tem que pensar na fração complementar. Então, resta um meio. Aí, na segunda loja, ele gastou 1/3 da parte que havia restado. Então, havia restado a outra metade, ele foi lá e gastou 1/3. Então, 1/3 de 1 meio é só a gente multiplicar, vai dar 1/6. Então, na segunda loja, ele gastou 1/6. Então, a gente tem que somar aqui as frações, né? Ó, vai dar 6 mais 2, fazendo multiplicação cruzada sobre 12. Isso é 8 sobre 12, dividido em cima e embaixo por 4, vai dar 2/3. Então, ele já gastou 2/3 da grana aqui. Então, até aqui, ele gastou 2/3. Deixa eu anotar essa fração, porque eu vou precisar dela, tá? O cara já gastou 2/3. Se ele gastou 2/3, quanto que resta? Resta 1/3. Aí o que falou sobre a terceira loja? Ó? Na terceira loja, ele gastou a 4ª parte do que restou. Então, já havia restado 1/3, ele gastou a 4ª parte, então isso aqui dá 1/12. Então, aqui, na terceira loja, ele gastou 1/12. Agora, eu vou ver quanto que ele já gastou, então, no total. É só eu somar aquele 1/3, que eu deixei reservado aqui na tigela, e somar com esse 1/12. Eu vou fazer cruzado, mas pode fazer por MMC também. Aqui dá 24 mais 3 sobre 36. Isso aqui dá 27 sobre 36, divisível por 9. Em cima vai dar 3, embaixo vai dar 4. Então, a essa altura do campeonato, já foram gastos 3/4 da grana, somando as 3 primeiras lojas, ok? Aqui, aqui e aqui. Então, resta quanto? Resta 1/4. Aí, o que ele fez? Ele foi na 4ª loja. Cadê, ó? Na 4ª loja, ele gastou a 5ª parte do que restou. Então, restou 1/4, que era 3/4, fração complementar de 3/4, 1/4. Ele gastou 1/5, então ele gastou 1/20. Tá vendo aqui, ó? 1/20 na 4ª loja. Então, eu pego isso e somo com esses 3/4 para ver quanto que ele já gastou no total. Aqui, ó, 60 mais 4, que vai dar 64, já vou pôr o resultado, dividido por 80. Divido em cima e embaixo por 8, na verdade por 16, tá? Em cima vai dar 4, embaixo vai dar 5. Então, a esse pé, o cara já gastou 4/5 da grana dele, até a 4ª loja. Então, sobra quanto? Fração complementar de 4/5, 1/5. Aí, na 5ª loja, finalmente, esse consumista capitalista parou, né? Na 5ª loja, ele gastou a 6ª parte do que havia restado. Então, havia restado 1/5, que é a fração complementar aqui. Ele gastou isso. Então, ele gastou 1/30 nessa loja. Beleza? Então, se eu somar aqui, ó, 1/30 é o que ele gastou. Aqui eu vou tirar MMC só para variar, tá? Porque 30 já é por 5. Então, aqui é 30. Aí, aqui vai dar 6, né? Se eu divido pelo de baixo, 6. 6 vezes 4, 24. 30 por ele mesmo é 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui foi 25/30, que se eu simplificar, vai me trazer em cima e embaixo por 5. Em cima vai dar 5, embaixo vai dar 6. Então, até aqui ele gastou 5/6 da grana dele, ok? E aí, sobrou ainda R$200 no bolso. Ou seja, esses R$200 no bolso é a fração complementar. Então, 1/6 da grana do cara é igual a R$200. Passa o 6 para lá multiplicando. 6 vezes 200, R$1.200. Resposta da letra C. Ou seja, você não vai errar essa questão na prova. Se você não souber fazer por fração, por essa contaiada que eu fiz aqui toda, usando X, usando o equacionamento, você vai fazer o quê?
teste de alternativa. Então, é por isso que é importante você já ir estudando, meio que aprendendo estratégias de como se virar sozinho, caso você não consiga fazer pelo método oficial. Lembre-se, a prova ela não aceita desaforo, o que ela quer é a resposta correta, e os fins justificam os meios. Então, mesmo que você não faça pelo método matemático mais puritano, mas esse tipo de questão é uma questão que dá para testar as alternativas para você não perder ela, beleza?